struggle to fight it off. A seven nature army couldn't hold me back. They gonna hip it off. Take a daytime and ride behind my back. And I talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my phone said, leave it alone. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 no, no, Muito bom, New Way, assinando a trilha sonora do nosso programa essa semana. Durante a semana, a gente vai conversar com o Dó e a Amanda Santana sobre esse projeto bem bacana. A nossa entrevistada de hoje, ela é a queridinha de escritores, de críticos, é teresinense, a Vanessa Trajano, que já está aqui conosco. Eu estou aqui com 2 dos 6 livros, entre os exclusivos da Vanessa e outros que ela participou como coletâneas, né? E ela vai ser a nossa convidada de hoje para falar sobre a forma como ela escreve, que é o que tem chamado a atenção de críticos e escritores, como eu falei. Mas antes do meu boa noite, de começar a entrevista, a gente vai apresentar um pouco melhor a Vanessa, para você se sentir mais em casa ainda com ela. Vamos ver. Uma das escritoras mais lidas da atualidade no cenário piauiense. A teresinense Vanessa Trajano tem 2 livros publicados, Poemas Proibidos e Mulheres Incomuns. Vanessa é a fusão entre o romântico e o erotismo. Narra a alma feminina. Para alguns críticos, é o que temos de mais próximo da revolucionária escritora Anais Nin. A marca principal de sua obra é a temática erótica que expressa sem pudor nem subterfúgios. Vanessa, tá aí. A gente acabou de mostrar um pouco da tua trajetória e é um pouco porque, assim, embora você seja super nova, você deve ter começado a escrever muito cedo. E a opção pelo que você escreve, de mulheres, de sexo, de intimidade, de tudo, você tomou essa decisão a partir de quando? Qual foi o start? Porque quando você começa a escrever, talvez você, não é todo mundo que já tem um foco. Como foi que isso aconteceu? Sobre o que escrever? No seu caso? Olha, foi assim um pouco por acaso. Boa noite. Boa noite. Queria primeiramente agradecer o convite, né? Como você mesma falou, fazia algum tempo que a gente estava planejando isso, né? E deu certo agora. Que bom. E vamos tomar esse papo aí, né? Bom, em relação à temática, foi uma coisa assim, por acaso. Por quê? Quando eu olhei para tudo que eu tinha escrito, eu não tinha lançado nada ainda. Eu olhei para o meu computador. E eu via sempre a mulher como temática. Essa questão da liberdade feminina. Então, eu percebi, por acaso, que o conteúdo estava sempre andando para aquilo. Mas não foi de caso pensado. Eu vou escrever sobre isso. Sexo cotidiano, mulheres? Não, não. Quando eu me dei por mim, foi quando eu lancei este livro aqui, Mulheres Incomuns. Que foi esse aqui, ó. Mas antes dele, eu tinha um blog. E aí, comentários e tal sobre o assunto, eu só postava textos sobre esse assunto. E eu inocente, no sentido que não foi de caso pensado, como eu te disse. E aí, quando eu parei para pensar, nossa, todos os contos que eu escrevo têm a mulher como protagonista. Você já tem 6 livros no total, né? Esses são exclusivos seus, o Poemas Proibidos e o Mulheres Incomuns. E os outros foram coletâneas. Isso em quanto tempo de escritora? Eu lancei o primeiro em 2011, foram 2 antologias publicadas pela CBJE. CBJE é um site na internet para quem quer começar a escrever. Inclusive, eu indico muito ele porque foi através dele que eu comecei a publicar, né? Ele tem uma espécie de concurso literário que você vai mandando todos os meses. Na primeira vez que eu mandei, eu não fui selecionada. Já na segunda vez, eu fui selecionada em 2 categorias, em conto e poesia. E depois de ser selecionada, eu publiquei no Salip, em 2011, que era os Mais Belos Poemas de Amor, e Sexta-feira 13. Depois disso, eu não me dei por satisfeita, e aí eu quis lançar o meu livro Mulheres Incomuns, que é este aqui da capa rosa. Quem faz as ilustrações do seu livro?
Bom, da capa rosa, Mulheres Incomuns, foi o Gabriel Arcanjo. Ah, sensacional, Gabriel. E o da capa vermelha, Poemas Proibidos, foi o Clevison Viana, que é meu amigo lá de Fortaleza. Eu conheci ele no Salão Internacional de Humor em 2013. E são ilustrações absolutamente picantes, né? É. Inclusive, a gente, na Como a época de poesia. edição, ele disse que queria que fosse uma coisa que realmente ilustrasse os poemas. Então, aí veio a calhar. O que você considera que é o mais importante, assim, que se a gente quisesse que você lesse alguma coisa sua, daqui, o que seria? Poema Contato. favor. Deixa eu ver aqui. É melhor ela escolher para ela ler para a gente, né? Eu poderia ler, mas eu acho que como com a intensidade com que a Vanessa faz, é melhor ela mesma. Por favor. Contato. Hoje estou sedenta por contato, mas não toque na minha dor ou na minha saudade. Ela está adormecida e só quer respirar inquietude. Toque onde minha pele possa estremecer sem chorar, onde eu possa te ver de muito perto e nossas almas não temem em nos enganar. Toque, apenas toque, porque nada pode fazer um corpo se não cegar noutro corpo. Esse que você considera que para você é o mais querido, É o assim, que eu mais importante, gosto, é o que desse. você mais gosta. E apesar de falarem muito a questão do erotismo, eu não acho que seja só isso, sabe? Porque às vezes Você não considera a acontece... sua poesia uma poesia não, erótica? Não considero. Eu acho que falam muito a respeito disso pelo fato de ser uma mulher que está escrevendo. E ainda tem esse tabu. Mas eu não acho que seja puramente erotismo. Eu, Tem outras inclusive, ia coisas. perguntar para você como é escrever sobre mulher e sexo num mundo que ainda é muito machista. Muito machista. É complicado, é difícil. Especialmente quando eu vou vender esse livro, por exemplo, para um homem, e às vezes o homem não recebe de uma forma como se ele estivesse recebendo uma obra literária, como se estivesse recebendo uma obra de arte. Além da Ele não questão de recebe ser uma assim. sociedade moralista Exatamente. também, né? E hipócrita. Muito. E às vezes até começa com aquele papinho de que entende e tal, mas depois, depois que lê, aí tem uma outra interpretação ao meu respeito. Você já foi assediada pelo tipo de Demais. poesia que você escreve? Demais. Todo santo dia, na verdade. Qual foi a reação de quem você namorou em relação ao que você escreve? Meu ex-namorado, ele não lia nada que eu escrevia. Nada. Nada. Embora ele fosse, de certa forma, uma inspiração, porque você escreve sobre o que você vive também. Foi. O primeiro poema, inclusive, desse da CBJE que eu lancei, o nome do poema é Um Novo Homem. Eu fiz assim quando eu comecei a namorar com ele. E ele sabe que o poema era para ele. E ele nunca leu? Aí esse ele leu. Ah, já ia dizer, que deselegante. Né? Ele tinha que ter lido. Mas as outras coisas ele dizia, né, que não gostava de ler. Aí é outra história. É outra história. Não vamos entrar porque já foi. O que passou, passou, né? Já tem outras inspirações agora. E você pretende continuar? Quem dessa área você lê e gosta, que para você é uma inspiração, é um nome importante? Eu gosto muito da Anais Nin. Inclusive o Feliciano Bezerra, no pós-fácil do Mulheres Incomuns, ele me compara com ela. Porque a Anais Nin foi a nossa escritora que... Nossa não, né? Porque ela não era brasileira. Mas a escritora da literatura ocidental que mais se tem como referência em relação ao erotismo. A Então, Hilda ele faz. Hilst também? A Hilda Hilst gosto também. Eu gosto da Flor Bela Espanca. Muitas pessoas não sabem, mas a Flor Bela Espanca também escreveu erotismo. E, assim, alguns escritores assim, que eu não li a obra inteira. A Anais Nin eu já li quase tudo, sabe? Mas tem muitas assim, obras que... o fulano de tal não escreveu erotismo, mas escreveu esta obra. Por exemplo, João Baldo Ribeiro tem A Casa dos Budas Ditosos. Sim, então, eu fui atrás do livro. Então, sempre quando alguém me dá uma referência de um livro, eu vou atrás. Você é chamada para, por exemplo, para salões, mas em escolas, universidades? Em escola, já fui convidada para ministrar palestras, mas, por exemplo, eu não levo meu livro Poemas Proibidos. Por quê? Porque não é indicado para menores, crianças, né? Enfim, então eu só dou a palestra no sentido de fazer um incentivo à leitura, incentivo a escrever para os alunos, né? Mas para mostrar meu livro Poemas Proibidos eu não mostro. Você pretende diversificar a tua nuance, o teu estilo? Era isso que eu ia dizer. Eu estou praticamente me aposentando do erotismo. Então é praticamente a tua despedida aqui no programa. É a última entrevista que você dá como produção, com a produção literária voltada para o erotismo.
Porque eu nunca mais escrevi nada nessa nuance. Eu acho que todo escritor tem essas fases, né? É natural. Mas tem algo em especial que te fez mudar de ideia? Eu escrevi um romance, inclusive ele vai sair, se Deus quiser, ainda este ano. Eu estou com contato aí com as editoras de fora e eu acho que vai dar certo. Esse romance tem nada a ver com tudo que eu já escrevi, não tem nada a ver, ele é uma coisa completamente nova. E ele, meio que depois que eu escrevi ele, eu não consegui mais fazer nada do jeito que eu fazia antes. Foi como se fosse uma ruptura. E isso, você estudando a biografia de escritores, é normal. Você experimentar outras áreas, Isso. porque talvez a poesia erótica seja a tua zona de conforto. O que é desconfortável para algumas pessoas, talvez seja a tua zona de conforto. Você se desafiar a escrever em outras áreas também, né? E, assim, interessante eu ter começado com erotismo, porque muitos escritores começam sobre outras temáticas e mais quando o amadurecimento... Foi uma estratégia de marketing, Vanessa? Aí, às vezes, não, como eu te disse, foi por acaso. Quando eu olhei assim, meu Deus do céu, eu estou escrevendo sobre isso. Aí... Eu acho até que tem a ver com a questão da idade também, que eu era muito nova. Pois é, eu ia te perguntar, você começou a escrever... Esse livro você escreveu com quantos anos? Que foi o teu primeiro? É porque, assim, nesse livro aí tem poema que eu fiz com 16 anos. E tem poema que eu fiz, assim, praticamente um dia desses. Então, um livro de poesia é isso, você vai juntando tudo que você escreveu. Não tem, assim, um tempo de escrita, assim, pré-determinado. Eu posso dizer que foi entre os 16... aos 20, O que você escreveu 21. aqui com 16 anos? Fiquei curiosa agora. Eu vou mostrar só para ti. Você vai mostrar só para mim, como se eu não Página fosse 16. ler. Página 16 com 16 anos. Vamos ver se eu posso. Eu acho que eu posso. Uma parte dele eu posso. Leio o Bob. Parte. Atenção, por favor, meu consultor de assuntos aleatórios. Câmera no Bob. Por favor, Brito. Câmera, assuntos aleatórios. Bob, eu devo ou não ler o primeiro poema que Vanessa Trajano escreveu aos 16 anos? Deve. Você lê, qualquer coisa você faz. Deve. Ele diz qualquer coisa, eu leio, faço pi, mas não tem, gente. Eu estou despertando a curiosidade dos nossos telespectadores, eu vou ver aqui até onde eu vou. Você não quer ler, tem certeza. Por quê? Quando eu vou... Alguns poemas, eu não consigo, por exemplo, em saraus, em lançamento de livros, e eu chamo a plateia para recitar. Alguns. Porque é uma coisa, às vezes, muito minha. Cadê o Amaury Jucá, gente? O Amaury seria perfeito. A produção está dizendo que sou eu. Tão essenciais são os aquecimentos. São neles que esquentam as terminações nervosas e umedecem os lábios para o entendimento de outras introduções carnosas. Neles se grudam, se esfregam, se apertam, estudam-se os pontos sensíveis, se apuram odores incríveis que estimulam a lambição de entradas saborosas. Eu acho melhor parar, né? Apesar da gente estar a partir das 10, né? Dó, devo ou não continuar? Não, tá bom já, né? Já são mais de 10 horas da noite, né? Passa, por favor, Amanda, aí o microfone pro Dó. Você tem esse livro? Tá ligado aí? Tenho esse livro. Então você já conhece a Vanessa? Conheço, eu só não sabia que era com 16 anos. Que tinha sido com 16. Agora, garota, se você escreveu isso aqui com 16 anos... ela dizendo, sim, onde você quer chegar, vai. Você escreveu com base na fantasia ou na prática? Na prática. Que vida intensa. É por isso que o professor Wellington disse que você é intensa. Amaury, você apareceu agora, Amaury. Era você que ia ler isso aqui, Amaury. Eu posso ler. Amaury, quando você fala de sexo nos seus shows, qual é a reação da plateia? Ela gosta? Gosta. Não, assim, a gente aborda de uma forma que não fique grosseira, né? A gente fala, leva para um lado sempre quando você vai fazer com humor, você vai fazer com graça, então você usa expressões mais tranquilas, então acho que aí passa tranquilo. Qual foi o que você escreveu, além desse dos 16 anos, e o que você gosta muito, que você acha que foi mais, que você foi mais intensa? Amar é o último poema. Amar. Esse dá para ler? Dá. Todo? Dá sim. Eu acho que a gente deixou ela... É você que vai ler, então, né? Por favor. Né? Você tem uma escritora, poetisa aqui, você que tem que ler. Amar. Acho que o meu destino é amar. Amar muitos, amar tantos, amar todos, amar vários. Amar no inconstante, amar em grande alarde. Amar antes, amar tarde,
amar a todo instante, amar o que me parte. Amar como um fardo, esse amor eloquente, esse amor amargo. Eu amo, mas no amar inocente, eu ardo. Muito bem, foi o mais intenso, mas não foi o mais pesado do ponto de vista das Pensei pessoas. que ela ia terminar com a Mauri. Porque assim, tem um... Fala de novo para ela ouvir, por favor. Pensei que ela ia terminar a Mauri. Poderia, né? No próximo poema. Do jeito que o público ama a Mauri, acho que merecia essa homenagem. Sim, Vanessa. É porque, assim, tem uma diferenciação acerca de erotismo e pornografia. Porque, assim, na pornografia, na poesia pornográfica, tem termos chulos. Existe a poesia? Existe. Hilda Hilst, inclusive, muitas vezes ela não foi classificada como literatura erótica, e sim literatura pornográfica. Porque aí já desce um pouquinho mais, sabe? Já. Lá embaixo, Mauri, mas, Questão né? do... Lá embaixo. Aí, no chão mesmo. Mas não no sentido de qualidade. A qualidade... Hilda Hilst, uma ótima escritora, Não é no ótima sentido referência. rasteira, é no sentido... No sentido da linguagem. Da Ela linguagem, usava das expressões. termos chulos. Os termos que a gente usa, às vezes, no linguajar do dia a dia. Que a gente não Conversando. bota na literatura, não, porque essa palavra não pode usar, porque tem que fazer as palavras bonitas do dicionário. E ela não se preocupava com isso. Então, literatura pornográfica, Henry Miller também, que ele foi amante da Naisnin, ele também usava uns termos bem chulos, sabe? Mas isso não quer dizer a questão da qualidade. A questão é que, para você escrever literatura pornográfica, você tem que realmente saber utilizar a palavra literária e utilizar aqueles termos assim que a gente, às vezes, repugna, mas todo mundo, no fim das Para contas, não acaba parecer. usando. O nome pornografia acho que já diz tudo, a gente não precisa nem questionar isso. Você já foi censurada alguma vez? Não na minha frente. Mas que você soube, que você... Já. O que as pessoas falaram? Por exemplo, muita gente disse que era para mim utilizar um pseudônimo, mas não usar meu nome, a minha imagem, porque aí eu estava... Eu até entendo a preocupação de algumas pessoas, assim. Porque você estava se expondo. Me expondo demais, sabe? Mas aí eu pensei, se eu fizer isso, se eu colocar um pseudônimo, eu vou estar dando carga, vou estar dando voltagem para o preconceito contra a mulher que está fazendo a arte do jeito que ela quer fazer. Então, não, vou botar a cara mesmo, porque não é eu, não é coisa minha, por que eu vou botar outro nome? É uma opção. E aí, agora, você mudando. Gente, nós acabamos de fazer a entrevista de despedida da poesia erótica da Vanessa Trajano, que eu tinha muita vontade de conversar, porque eu acho ela destemida, acho ela autêntica em relação ao que ela escreve. Ela assume que são fases, ela é literalmente uma mulher de fases, não é, Tiago? Porque ela vai mudar de fase agora completamente, vai escrever outro tipo de poesia e pode voltar, né? A gente não sabe o que vai acontecer, quem sabe. Mas os projetos literários seus, por enquanto, é esse que você está negociando com editoras nacionais, né? Vanessa, volta mais vezes. Quando você lançar o seu primeiro livro em outra área, vou fazer questão de conversar com você. Adorei que você é a língua solta, que você fala, que não tem papa na língua. Muito legal, muito interessante. Obrigada. Tá bom? Eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Foi um papo, assim... A gente acabou, todo mundo aqui, né? Revelador, agradável, revelador. Interessante, excitante. Obrigada, Vanessa Obrigada, gente. Boa noite. Poetisa, escritora teresinense. Tá aí, então, uma revelação na área da poesia. Onde que a gente encontra teus livros? Na livraria universitária. Certo. Ok. Eu vou para o intervalo comercial, mas antes, já que a gente está falando de livros, deixa eu dar as dicas da livraria Anchieta. Simplesmente Acontece, da Cecília Arne, autor do best-seller Eu Te Amo, né? PS, Eu Te Amo. Então, não se pode controlar as coisas que vêm do coração. É o livro que deu origem ao filme super procurado. Submissão, o livro mais polêmico do ano. Olha aqui. Por quê? Porque ele é autor do vencedor do prêmio Goncourt, que é uma sátira incisiva na tradição de Orwell e Huxley. Se há alguém, o que disse o Le Monde, o jornal Le Monde, né, a crítica do Le Monde sobre esse livro, se há qualquer um hoje em dia, não só na literatura francesa como na mundial, que reflita sobre a enorme mutação em curso que todos nós sentimos e não sabemos como analisar, esse escritor é o Houellebecq, que é o autor desse livro. E aí você encontra na editora
na livraria Anchieta, né? Porque a Anchieta é tão participante de lançamentos que a gente já pensa nela até como editora. É uma ideia, né? Por que não? Faltam editoras no mercado. Eu vou para o intervalo com o New Way, daqui a pouco eu vou conversar com um jornalista brilhante que fez um projeto muito, muito interessante, que é o Gustavo Rodroli, sobre como as pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência, convivem e vivem ou sobrevivem nas nossas universidades públicas do Piauí. Até já!